E aí, meu caro concursando, já parou para pensar no quanto você é feliz? Acorda, estuda, 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 almoça, estuda, 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 lancha, estuda, estuda, dorme pensando nos estudos. Que vida recheada de saberes! E para onde vai tudo isso? Perguntam os pessimistas. Eu respondo, simples, aprovação. Chega de bate-papo e vamos ao trabalho. Tema 1. Momento da fixação definitiva da competência do STF. Se o parlamentar federal está respondendo a uma ação penal no STF e antes de ser julgado ele deixa de ocupar o cargo, cessa o foro por prerrogativa de função e o processo deverá ser remetido para julgamento em primeira instância. O STF decidiu estabelecer marco temporal objetivo para estas situações. Se o réu deixou de ocupar o cargo antes de a instrução terminar, cessa a competência do STF e o processo deve ser remetido para a primeira instância. Se o réu deixou de ocupar o cargo depois de a instrução se encerrar, o STF permanece sendo competente para julgar a ação penal. Assim, o STF estabeleceu um marco temporal a partir do qual a competência para processar e julgar ações penais, seja do STF ou de qualquer outro órgão jurisdicional, não será mais afetada em razão de o agente deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Isso foi necessário porque era comum haver um constante deslocamento da competência das ações penais de competência originária do STF. Não foram raros os casos em que o réu procurou se eleger a fim de mudar o órgão jurisdicional competente, passando do primeiro grau para o STF. De outro lado, alguns deixaram de candidatar à reeleição com o objetivo inverso, qual seja, passar a competência do STF para o juízo de primeira instância, ganhando tempo com isso. E houve também os que renunciaram quando o julgamento estava próximo de ser pautado no STF. Isso gerava muitas vezes o retardamento dos inquéritos e ações penais, com evidente prejuízo para a eficácia, a racionalidade e a credibilidade do sistema penal. Houve, inclusive, casos de prescrição em razão dessas mudanças. Considera-se encerrada a instrução processual com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais. Nesse momento, fica prorrogada a competência do juízo para julgar a ação penal, mesmo que ocorra alguma mudança no cargo ocupado pelo réu. Desse modo, mesmo que o agente público venha a ocupar outro cargo ou deixe o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, isso não acarretará modificação de competência, por 3 razões. Trata-se de um marco temporal objetivo, de fácil aferição e que deixa pouca margem de manipulação para os investigados e réus e afasta a discricionariedade da decisão dos tribunais de declínio de competência. Este critério privilegia o princípio da identidade física do juiz ao valorizar o contato do magistrado julgador com as provas produzidas na ação penal. Já existia precedente do STF adotando este marco temporal. Como visto na aula passada, a tese fixada no tema 453, AP 937, ocorreu no seguinte sentido. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. STF. Plenário AP 937, questão de ordem, /RJ, relatoria do ministro Roberto Barroso, julgado em 3 de maio de 2018. Assim, se o deputado federal ou senador estiver respondendo um processo criminal no STF e chegar ao fim o seu mandato, cessa a competência do STF para julgar esta ação penal, salvo se a instrução processual já estiver concluída, hipótese na qual haverá a perpetuação da competência e o STF deverá julgar o réu mesmo ele não sendo mais um parlamentar federal. O STF decidiu que essa nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, ou seja, já vale a partir da data do julgamento da questão de ordem. Vale ressaltar, no entanto, que todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos antes da questão de ordem, com base na jurisprudência anterior, devem ser considerados válidos.